Olá a todos. Hoje estamos aqui com mais um programa da série Jogo de Cintura. Hoje eu gostaria de falar de duas formulações do Freud que ele fez em 1911, há mais de um século atrás. Elas são válidas até hoje para a gente poder entender como é que a nossa mente funciona. Ele diz: há muito tempo observamos que toda neurose tem como resultado e, portanto, provavelmente como propósito, arrancar o paciente da vida real e aliená-lo da realidade. Os neuróticos afastam-se da realidade por achá-la insuportável, seja no seu todo ou em parte. Na psicologia, tomamos como ponto de partida os processos mentais inconscientes. Consideramos que são processos antigos, primários, resíduos de fases do desenvolvimento em que eram o único tipo de processo mental. O propósito mental, o propósito obedecido, não é, por esses processos, ele é descrito como o princípio do prazer-desprazer, que nós vamos ver mais tarde que no budismo o seu correlato são os princípios de apego e aversão. Ou mais sucintamente, né, também eles são chamados costumeiramente como o princípio do prazer. Esse princípio esforça-se para alcançar o prazer com o menor custo possível, com a menor atividade possível, e ela também afasta-se de qualquer movimento, não é, ou ocorrência que possa despertar o desprazer ou possa dar trabalho. Ela se apresenta como uma forma de resistência. No budismo, o seu paralelo é o que se chama de torpor. É uma tendência a estabilidade da mente, mas é uma estabilidade, não uma estabilidade conquistada para enfrentar as dificuldades e não se alterar. Mas a estabilidade não é bem uma palavra, mas é um estado de sem esforço nenhum, né? E que não preste atenção às coisas, que não reflita, que não tente desenvolver-se. É isso que no budismo chama-se torpor. E tem esse paralelo, né, no princípio do prazer, o desejo de obter o maior prazer sem nenhum esforço. O estado de repouso psíquico ele é originalmente perturbado pelas exigências das necessidades internas. E isto eu estou falando aqui, né, já no início da vida do bebê. O que acontece é que para o bebê surge um desejo.
Um desejo de fome, um desejo de carinho, da presença da mãe, ou seja lá o que for. Isto tudo começa com um pensamento, um pensamento muito rudimentar, a respeito do desejo, que ele acontece de forma alucinatória. A criança não tem a capacidade, primeiro, de formular palavras, não é? De discriminar palavras e ter uma linguagem, mas ela simplesmente alucina, não é? Ela vê as coisas, não é? Através de objetos de meio distorcidos, um tanto mágicos, não é? E assim começa o funcionamento, não é, dos desejos que surgem e vêm para tirar aquele estado de tranquilidade em que a criança se encontrava. Com o tempo, o aparelho psíquico, de tantas frustrações que ele encontra nesse meio alucinatório, que eu posso dar como exemplo, o bebê, quando está com fome, ele chupa o dedo. Aquele dedo representa para ele o seio da mãe, mas é um seio alucinado, não é? Que não satisfaz as necessidades da criança. E o tempo vai ensinando a ele que esta não é a forma para ele obter o que ele quer da realidade. Então, o aparelho psíquico, ele precisa tomar uma decisão, né? Ele começa a observar muito primariamente, né, as circunstâncias reais do mundo externo. E aí ele vai se empenhar, não é, para efetuar nessa realidade externa alguma alteração. Isso é o que se chama o princípio da realidade. Nós estamos falando aqui de uma parte do nosso aparelho psíquico que é dividido, né, pelo Freud em id, ego e superego. Nós estamos falando aqui do surgimento do ego. O ego, ele vai interferir então na realidade para transformá-la, né? Esse princípio, novo princípio do funcionamento mental, que estamos chamando aqui o princípio da realidade, ele não é muito agradável, mas é a forma da criança resolver o seu problema. Acontece que o princípio da realidade, né, ele mostrou-se importantíssimo para a evolução da raça humana. Senão todos ficaríamos lá parados, alucinando, chupando o dedo, esperando que algo acontecesse. Então foi por meio dessas circunstâncias que as pessoas começaram a buscar meios para interferir na vida, né? A criança começa, então, desde cedo, por exemplo, chorar, né, para demonstrar para a mãe que ela estava incomodada, e a mãe atenta, né, ela
pode ir até a criança e interpretar que aquele choro dela é de fome. Então, resolver o problema da criança. E assim, subsequentemente, a criança vai aprendendo cada vez mais como agir para interferir adequadamente, não é, na realidade, para conseguir os seus intuitos. Né? Essa é uma tendência geral do aparelho mental que ela diz respeito ao princípio econômico de poupar o consumo de energia. Parece encontrar expressão na tenacidade com que nos apegamos às fontes de prazer à nossa disposição e com a dificuldade a que elas renunciamos, que mais tarde também veremos, não é, como isso está associado ao princípio do apego, não é, no budismo. Com a introdução do princípio da realidade, uma espécie de atividade do pensamento começa a ser separada, né? O princípio da realidade e o princípio do prazer. Ela é liberada, então, no teste de realidade, mas, ao mesmo tempo, ela fica subordinada ao princípio do prazer, os dois convivendo ao mesmo tempo. Essa atividade é o fantasiar que ainda continua, que começa nas brincadeiras infantis e mais tarde conservada nas nossas fantasias, no devaneio, não é? Que abandona a dependência dos objetos reais. Nós ficamos sonhando com aquilo que nós gostaríamos, e isso nos dá um certo grau de satisfação, mas não é uma satisfação real. São apenas fantasias do cotidiano. Né? Tal como o ego, o prazer e desprazer, nada pode fazer a não ser querer e trabalhar para produzir prazer e evitar o desprazer, o ego, em realidade, tem que enfrentar a renúncia e buscar lutar pelo que é útil e resguardar-se contra os danos. A renúncia é um capítulo à parte muito importante, não é, para quem quem deseja meditar, não é, e deseja evoluir, transformar-se, ir largando os seus impulsos mais grosseiros, mais humanos, né? Como a preguiça, o viver na fantasia. Né? Então precisamos aprender a renunciar, porque, por exemplo, quando você para meditar, você está lá parado e você vai ficar o tempo que for sem se mexer, sem nada fazer, né? Apenas a prática da meditação. Mas no começo, principalmente, vão surgir uma série, não é, de desejos. Você vai lembrar do bolo de chocolate que está na geladeira, você vai lembrar do e-mail que precisa enviar, você vai lembrar da conversa que queria ter com a sua amiga ou amigo. Né? Mas, se você ceder a esses impulsos, né, a tenacidade do ser humano, ela não se desenvolve.
né? E não se desenvolve em todas as áreas da vida. Se você pretende estudar, se formar, encontrar um objetivo, você vai ter que abandonar muita coisa. Você vai ter que renunciar a muita coisa, às festinhas, aos passeios, enfim, né? Há várias coisas como essa. Então, como eu estava dizendo, a substituição do princípio de prazer pelo princípio da realidade não implica, não é, na deposição do princípio do prazer, mas apenas a sua proteção. Um prazer momentâneo, incerto quanto a seus resultados, é abandonado, mas apenas a fim de ganhar mais tarde, ao longo do caminho, um prazer seguro. A educação pode ser descrita como um incentivo à conquista do princípio de prazer e a sua substituição pelo princípio de realidade. Ela procura auxiliar o processo de desenvolvimento que fortalece o ego. Para esse fim, ela utiliza uma oferta de amor dos educadores e dos pais como recompensa ao esforço da criança. Mas falha também se uma criança mimada pensa que pode possuir o amor de qualquer jeito e que não pode perdê-lo, aconteça o que acontecer. É interessante observar que a arte ela também reúne a satisfação do princípio do prazer com o princípio da realidade. Um artista, ele se afasta da realidade porque ele não pode concordar com a renúncia à satisfação instintual que o princípio, que esse princípio exige, né? E que concede a seus desejos, vamos usar aqui eróticos, depois nós vamos entender, porque erotismo não quer dizer apenas sexual, né? É o erotismo dos sentidos, né? Todos os sentidos, o olhar, o paladar, o odor e assim por diante, né? Os seus desejos ambiciosos, né? E ele completa essa liberdade na vida da fantasia. Nós temos, por exemplo, né, um outro exemplo, né, e que nós na psicanálise é chamado de sublimação. Nós nascemos, cada um de nós, com dois princípios também, o princípio de vida e o princípio de morte. O princípio de morte, ele é carregado por uma intenção de destruir, de ferir, de causar dor. E o princípio de vida, pelo contrário, é um princípio do bem, né, que busca agregar, que busca a gentileza, que busca o crescimento e assim vai. A pessoa que nasce com um princípio de morte muito exacerbado, ela pode, né, com o tempo, transformar esse impulso de morte, não é, ou, né, na palavra técnica sublimar, em algo positivo na vida. Por exemplo, uma pessoa, não é, que tem essa agressividade interna, ela pode se tornar um cirurgião. Ela vai usar essa agressividade mais para o bem social, para obtendo um efeito positivo, né?
Ou podemos até pensar num açougueiro, né, que com aquela agressividade dele, ele vai ganhar dinheiro, vai ser aceito, vai sustentar sua família, né? Então, assim, nós podemos um pouco entender, né, como funcionam esses dois princípios, né? Então, nós temos aqui um esclarecimento sobre a tendência de muitas pessoas, né, que vivem a buscar o entretenimento, né, a busca do prazer imediato e insaciável. Por exemplo, né, a conversação demasiada, uma conversa à toa, não é, sem fundamentos, sem esclarecimentos, estão lá no bar conversando por conversar, né? Essa é uma tendência da mente, né, do entretenimento. Quem entra em casa e a casa está vazia e silenciosa, né, muita gente já liga a televisão, liga o computador, entra no WhatsApp ou vai conversar com alguém, né? Então a mente tem que estar entretida, ou em outras palavras, né, é um barulho interno, né, que não proporciona o silêncio da mente necessário para o nosso autoconhecimento. Então, a natureza da mente, ela é é como um cavalo bravio, né, que vai para onde quer e nos leva para onde os nossos pensamentos vão. Nós pensamos que estamos comandando os pensamentos, mas nós vamos ver mais tarde que não. Esses pensamentos ficam pulando de galho em galho, como um macaco louco, né? Ou ficam pensando no passado, pensando no futuro, conversando consigo mesmos, né? Pensando sobre o que os outros pensaram a respeito dele mesmo, pensando sobre o que os outros estão pensando, né? Isso é uma mente inquieta, incapaz de silenciar e repousar. Uma mente incapaz de se estabelecer no presente, né, ela gasta uma energia extremamente grande, né, e o seu contato com a realidade é muito deficitário. Né? A realidade externa e interna. Sobre esse assunto, vocês podem procurar um livro que está disponível na internet para download, inclusive legalmente liberado. Ele chama-se O Poder do Agora. O seu autor é Eckhart Tolle. Eckhart Tolle, né? Ele era um filósofo que, durante a faculdade, sofreu muitos ataques de ansiedade e depressão, pensou em cometer o suicídio e, por sorte, ele conheceu, não é, pessoas que o recomendaram que ele fosse meditar, né? Hoje é uma pessoa completamente equilibrada, um escritor de sucesso e que faz relatos do seu caminho. Tá bem? Então, aqui espero que isso sirva um pouquinho para a gente aprender como lidar com a vida. Então, um abraço a todos e até o próximo encontro.